Você pode estar morando em um ambiente bonito, mas que pode estar te deixando estressado sem você perceber. E o problema não é a decoração da sua casa, é que ninguém projeta pensando no sensorial. E hoje eu vou te ensinar como aplicar a neuroarquitetura no seu espaço de forma prática, sem quebra-quebra, sem gastar muito e de forma estratégica. Eu sou a Isa, arquiteta especialista em neuroarquitetura e Feng Shui, e aqui no canal eu vou te explicar como transformar a sua vida através dos espaços. Para começar, eu vou te explicar o que é a neuroarquitetura. Os ambientes onde a gente trabalha, onde a gente mora, não é só um cenário de vida, é um estímulo constante que pode afetar ao nosso comportamento. E a neuroarquitetura é uma ciência que estuda como os ambientes podem afetar o comportamento da mente humana. Ela estuda luz, textura, cores, que é a parte mais conhecida, mas também estuda o som, a natureza, a organização e principalmente o nosso cérebro e como ele reage a tudo isso. Nosso sistema nervoso sempre interpreta o ambiente antes da gente entrar e já gera um alerta de segurança ou desconforto. Eu separei esse vídeo em 5 pilares para explicar como colocar tudo isso na prática de forma fácil. O primeiro pilar é sobre a iluminação. Nenhum tipo de luz é certo ou errado. O que é certo e errado é a aplicação que a gente faz nela. A luz branca, ela deixa um alerta, e a luz amarela, ela calma. Então a gente tem os lugares para colocar a luz branca e os lugares para colocar a luz amarela. Em casa, por exemplo, o ideal é usar a luz amarela em todos os ambientes, só variando a intensidade dela de acordo com o uso de cada ambiente. Mas em ambientes que a gente precisa relaxar, como por exemplo o quarto, a sala ou uma varanda de descanso, o ideal é a gente usar luz indireta, ou seja, não é aquela luz geral que fica no meio do ambiente. São luzes como o LED atrás da cabeceira, um abajur, uma arandela ou alguma decoração que tenha luz. Já em espaços comerciais, é legal a gente variar o uso. Em espaços que a gente precisa de mais foco, mais atenção, a gente pode usar a luz branca ou a luz neutra. Mas em espaços de espera ou de descompressão, o ideal também é a luz amarela e, de preferência, a luz indireta. O segundo pilar é sobre as texturas. As texturas criam memória sensorial, ou seja, tudo que a gente encosta, sente o cheiro ou simplesmente visualiza cria uma memória diferente dentro do nosso cérebro. E aqui o legal é brincar com as misturas de superfícies. A gente pode misturar madeira com tecido, com pedra, então a gente pode fazer uma composição diferente usando várias texturas naturais. Mas fique atento para não criar um ambiente muito brilhante, com muito excesso de brilho no piso ou nas paredes. Isso pode criar um alerta de perigo dentro do nosso cérebro. O terceiro pilar é sobre organização visual. O que isso significa? Sabe aquele ambiente que é tudo muito grande ou aquele ambiente que é tudo muito pequeno? Isso dificulta a leitura espacial para o nosso sistema nervoso. E com uma disputa visual muito grande, ele precisa gastar muita energia para fazer um caminho sem perigos. E para criar um ambiente que a gente se sinta confortável, nosso cérebro precisa de respiro. Então, o ideal é manter todos os objetos de um tamanho e escala confortável para o seu corpo. Por exemplo, quem nunca viu aquela sala com aquele sofazão enorme e uma mesinha bem pequena na lateral? Gera confusão mental sem você perceber e aí você fica desconfortável sem saber o motivo. O quarto pilar é sobre biofilia. E esse termo é muito técnico, mas trata basicamente de trazer a natureza para dentro de todos os ambientes. Mas aqui na minha casa não tem onde pôr planta. Aqui a gente não fala só de planta e vegetação, a gente fala de todos os elementos naturais. Então, plantas em si são elementos naturais, mas a gente pode trazer a iluminação natural, ventilação natural, ou simplesmente os padrões de textura, como a gente já falou, pedra, tecido. A presença de água também conta como um elemento natural. Aromas que vêm da natureza. E aqui a gente não trata somente do material bruto, mas também do visual. Então, se a gente colocar uma planta artificial ou um MDF que imita madeira, tudo isso está contando. E, inclusive, os elementos orgânicos. Tá aí porque eles são tão em moda, porque ele ativa no nosso cérebro a percepção de natureza. E isso faz a gente se sentir mais confortável e independente do ambiente. Quinto pilar é sobre conforto ambiental. Todo mundo acha que vai construir ou reformar uma casa e, por sorte, no final vai se sentir confortável. Mas não é assim que funciona. O conforto ele é projeto e ele é proposital. Para trazer conforto em um ambiente, a gente precisa de uma circulação fluida, ou seja, ter uma distância boa entre os móveis para a gente passar, trazer ergonomia para todos os móveis, uma boa iluminação, uma boa ventilação, uma boa acústica para não ficar aquele ambiente cheio de eco. E tudo isso precisa ser pensado em projeto. Então, se você tem algum problema como esse, o ideal é procurar soluções pontuais para o seu problema.
E agora eu vou te falar como começar a aplicar essas técnicas hoje mesmo no seu ambiente. Aqui, pequenas decisões geram grandes impactos. Vamos começar com 3 passos simples. Primeiro, na minha concepção, e o mais importante, é a iluminação. Então, espera ficar à noite e faz uma análise de todos os ambientes que estão te cansando ou descansando. Ou seja, se o ambiente deveria te descansar, mas tem uma luz branca, ele está te deixando muito focado, muito ativo, você tem problema de dormir, ou se o ambiente precisava que você ficasse focado e você só tem sono lá. Avalia tudo isso antes de mudar qualquer coisa. Segundo, observe no seu ambiente se tem excesso de informação visual. Eu não estou dizendo bagunça, embora se tiver bagunça é bom arrumar, mas eu estou dizendo sobre cores competindo uma com as outras, muitas texturas, muitos tipos de madeira diferentes no mesmo ambiente, muito tipo de pedra. Então avalia tudo isso e vê se está muito pesado o seu ambiente. E terceiro, vamos incluir pelo menos uma textura natural no seu ambiente. Seja madeira, pedra, água, tudo que eu já falei nesse vídeo, a gente pode incluir um por ambiente. Isso já vai fazer o seu cérebro se sentir mais confortável. Se você nunca tinha pensado no seu ambiente como um sistema que conversa com um sistema neurológico, agora você nunca mais vai olhar para o seu ambiente do mesmo jeito. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e visita o link na minha bio, que lá tem um PDF exclusivo mostrando passo a passo como começar a arrumar a sua casa hoje. Aqui eu não falo só sobre arquitetura. Eu falo sobre como os ambientes podem transformar a sua vida.